Ok. Tá bom. Boa tarde a todos e todas. Como o Moisés me apresentou, eu sou Richard de Kennedy, Nascimento Cândido. Atualmente sou doutorando em História no programa de pós-graduação de História da UFAM. Entrei nesse ano e ano passado, meio do ano passado, defendi o mestrado na Rural do Rio de Janeiro. Sou orientando do professor Balcar. A fala, diferente dos meus colegas que trouxeram pesquisas já com bastante frutos, né? Eu vou apresentar aqui o meu projeto de doutorado, que ainda tem muita água para rolar, né, para amadurecer mais ele. O título dessa comunicação é basicamente o título do projeto, né, que se chama 1º de Maio. Deixa eu ver se eu lembro. Eu estou focado aqui no. O título dessa comunicação, na verdade, é. Gente, eu perdi. O título dessa comunicação é Construção de uma Identidade Operária entre os Trabalhadores Manauaras a partir do 1º de Maio de 1890 a 1930. Já estamos amadurecendo a ideia de que talvez a gente possa avançar um pouco mais esse período, entrar um pouco mais no período de Vargas, para a gente conseguir entender um pouco mais algumas questões que a gente tem colocado. Quando eu estive no mestrado, a ideia foi um pouco se distanciar um pouco das discussões em torno da imprensa operária. Então, eu foquei mais em questões de gênero e também questões de raça. Só que agora, no doutorado, a gente está tentando voltar um pouco às nossas ideias iniciais lá da graduação e tentar resgatar novamente essas discussões em torno da imprensa operária e também da imprensa como um todo, né? Quando eu vi no evento que tinha essa mesa e tinha um professor Luciano coordenando ela, eu achei interessante participar, porque quando eu vi a dissertação, a tese de doutorado dele, que ele defendeu recentemente, acho que em 2018, eu achei bastante interessante e ajudou e muito a pensar um pouco esse projeto de doutorado. A ideia do projeto surge a partir da fala do Cláudio Batalha no artigo que ele fez sobre o 1º de Maio do Rio de Janeiro, quando ele vai falar que não existiu uma identidade entre os trabalhadores, né, no Rio de Janeiro, mas chegou muito perto de existir a partir do 1º de Maio. Então eu fiquei com essa ideia na cabeça e resolvi pensar um pouco se no Amazonas também a gente não conseguiu construir, se os trabalhadores, na verdade, não conseguiram construir uma identidade operária entre eles. E aí a ideia é articular os diversos segmentos da classe operária em Manaus. Aí eu coloquei alguns desses pontos como os objetivos da pesquisa. Dentre os principais, eu vou elencar as disputas políticas entre os grupos de trabalhadores, especificamente aquelas mais clássicas entre anarquismo e socialismo, mas também pensando as divergências e particularidades entre o 1º de Maio, não só no Amazonas, e também em outras localidades. Porque, por exemplo, em 1914, o jornal A Voz do Trabalhador, Rio de Janeiro, um jornal anarquista bem famoso, ele cita o 1º de Maio em Manaus de 1914 como um dos mais grandiosos do Brasil. E na mesma edição ele não cita nenhum outro festejo ou comemoração ou préstito de nenhum outro estado. E aí fica esse questionamento de entender a importância do Amazonas ou também as redes de sociabilidade entre os trabalhadores daqui de Manaus e também os trabalhadores cariocas nessa ideia ou nessa importância da cidade para o resto do Brasil. Outro ponto também são alguns eventos que acontecem em outras cidades e que no Amazonas eles não ficam muito evidentes, né? Como é o caso das características religiosas que aparecem em outras localidades, como no Rio de Janeiro, isso bem mais efetivamente, também no Ceará. Mas aqui ainda fica um pouco apagado essa ideia, então a gente pensa em buscar mais profundamente na imprensa se existiu essa caracterização da própria religiosidade dentro dos festejos, como aconteceu também no resto do mundo. E por fim, que talvez seja o que mais tem me chamado a atenção, né? O projeto, na verdade, ele surge a partir do último objetivo, que é entender a questão da instrução das escolas noturnas e de como isso pode ter ajudado a classe trabalhadora a avançar nas pautas, nas suas lutas, né? O 1º de Maio
só para dar uma rememorada, ele surge na ideia de luta pelas 8 horas de trabalho. Isso ainda no final do século XIX. E já no avançado do século XX, essa pauta ainda não tinha sido alcançada. E como que essa instrução pode ter colaborado, né? Não só para alcançar as 8 horas de trabalho, mas também para outras pautas que também se tornaram importantes na caminhada desses trabalhadores. Com relação às fontes, né? Como eu falei para vocês, a gente vai voltar a pensar um pouco a imprensa operária, mas também pensar outros conjuntos de fontes, no caso, documentos da chefatura de polícia, também do arquivo público, documentos, processos crime, que tem no acervo do Tribunal de Justiça, inclusive bastante rico. Né? No mestrado a gente encontrou alguns processos que ajudaram a caracterizar alguns conflitos existentes entre esses grupos políticos na classe trabalhadora. Também pensando a imprensa operária e os documentos do arquivo público do Estado. Pensando em caracterizar um pouco mais esses trabalhadores, mas também buscando essas conexões entre o que estava acontecendo, né, aqui no Amazonas e também o que estava acontecendo no restante do país. Por que a gente coloca isso? Porque o 1º de maio surge com essa ideia de universalidade da data, que a data teria que ser igual em todos os lugares do mundo. E quando a gente vai ver isso na prática, ela não acontece dessa maneira. É óbvio que existem alguns contextos que se intercruzam, mas na grande maioria das vezes, cada localidade tem as suas pautas próprias. E a ideia é pensar exatamente até que ponto determinados fluxos, né, de como o próprio trabalho do Luciano fala, desses fluxos de migração, desses fluxos de informações chegam até aqui e até que ponto eles saem daqui também. Porque, por exemplo, lá no início do século XX, 1906, 1904, existe o caso de um deputado de Belém, que ele é preso no Rio de Janeiro, e no 1º de maio, nesse período, ele no Amazonas e em algumas outras cidades do Brasil, acontecem mobilizações dentro do 1º de maio que visavam a soltura dele. Né? Inclusive, os trabalhadores faziam promoções para conseguir dinheiro, para mandar esse dinheiro para o Rio de Janeiro, para que ele fosse solto lá no Rio de Janeiro. Então, em pensar em como que essas conexões entre esses trabalhadores, esses fluxos de informações, eles influenciam as mobilizações do 1º de maio aqui no Amazonas. E para além de pensar só o Brasil, pensar também se essas conexões elas vêm também da Europa, por exemplo. Existem algumas discussões mais recentes que pensam um pouco isso, de como que esses fluxos de contatos entre esses trabalhadores vindos que estão no Amazonas ou estão no Brasil, mas também que dialogam com outros trabalhadores que estão, por exemplo, na Europa. Então, são apenas ideias, suposições, hipóteses, né, que a gente está pensando para entender essa construção, né, ou essa suposta construção de uma identidade entre os trabalhadores a partir exatamente dessa cultura associativa e de pensar como o 1º de maio pode ter sido importante na consolidação desses trabalhadores e nas suas pautas e nas lutas por melhores condições de trabalho. E aí a gente vai pensar também, né, como eu havia discutido na dissertação de mestrado, a questão das mulheres, elas foram importantes, né, na mobilização e na luta por melhores condições de trabalho, e também pensar da onde essas mulheres surgiram, de onde elas vieram, porque no capítulo 3 da minha dissertação, eu trabalho exclusivamente com umas mulheres da fábrica amazonense de roupas que participaram efetivamente da mobilização do 1º de maio entre 1913 e 1914, e elas basicamente só aparecem nesse momento e depois elas não têm mais nenhuma informação delas, nem de onde elas vieram, nem para onde elas foram, e também a ideia é aprofundar mais as pesquisas para saber onde essas mulheres foram parar, de onde elas vieram, e entender essa complexidade que era o mundo do trabalho aqui no Amazonas, a partir de todas essas trocas de influências, de contatos entre esses trabalhadores e trabalhadoras, não só daqui, mas também das outras cidades do Brasil. Enfim, acho que eu falei um pouco rápido, mas a ideia era essa, e qualquer ajuda, qualquer dica, qualquer pergunta vai ser bem válida ao final de todas as falas. Obrigado.